pessoal, mais uma vez aí agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica eu gostaria de estar abordando com vocês o software Zelio. O software Zelio é um software aí do fabricante Schneider Electric, um software que é utilizado aí para poder fazer a programação dos relés inteligentes, também definidos, né, como módulos lógicos deste fabricante. Então aqui eu tenho dois módulos desses aí. Do lado esquerdo eu tenho um módulo que tem um display, tá? Esse display pode ser utilizado aí para informar ao usuário algumas situações, né? Então, por exemplo, as entradas, né? Se estão acionadas, se saídas estão acionadas, a linguagem que foi utilizada na programação, né? Datas e hora, né? Então, algumas informações aí podem ser utilizadas, né? Colocadas nesse display, tá? Algumas teclas aqui que serve tanto para programação do controlador, né, desse módulo aí, ou podem ser utilizadas também para fazer um acionamento direto de uma saída deste módulo, tá? Neste caso específico deste módulo aqui, a alimentação dele é de 24 volts contínuos, então 24 VDC, tendo entradas aí digitais discretas de I1 até I4, certo? E entradas mistas, né? Podendo ser entradas discretas, entradas digitais discretas de IB até IE, ou então entradas analógicas, de IB até IE, podendo ser selecionadas. Especificamente neste módulo aqui, a gente tem 4 saídas a relé, tá? Então, de Q1 até Q4. Do lado direito, a gente já tem um controlador, né? No qual a gente também tem alimentação em 24 volts contínuos, 24 VDC, entradas discretas digitais aí de 1 até 6, somente 24 volts VDC, e de IB até IG, entradas que podem ser selecionadas aí, tanto entradas analógicas como entradas discretas, com tensão aí de 24 volts. Okay? Quantidade de saídas nós temos de Q1 até Q8, saídas essas que são a relé. Okay? Bom, aqui no próximo slide tem um exemplo, né, de como a gente pode fazer as ligações. Então aqui na alimentação, representados aí por M e por N, a gente chega com a fase em M e chegamos aqui com o neutro em N. Tá? Lembrando que esses módulos aí, dependendo do módulo que é selecionado, você pode alimentá-lo com tensão contínua ou tensão alternada. Tá? Neste exemplo aqui foi utilizado a mesma fase para poder fazer a alimentação das minhas chaves, botoeiras, sensores discretos. Então aí nessas entradas de I1 até I8, né, no caso deste módulo aqui do exemplo, a gente pode então utilizar aqui entradas discretas, especificamente neste modelo com tensão alternada, tá ok? No caso das saídas, né, nós vamos estar utilizando também a fase e o neutro, sendo que a fase entra aqui no terminal 1, né, passa pelo relé interno do controlador, ou deste módulo, lógico, né, como é definido pela Schneider Electric, e sair pelo terminal 2, indo para a carga. No caso aqui a gente tem uma lâmpada representada aí por L1, e finaliza a ligação a partir do neutro aqui, finalizando no neutro. Beleza? Então, finalizada essa pequena introdução aqui, tá ok? Nós vamos lá para o software. Bom, aqui já com o software aberto, a interface dele, a princípio, né, ele apresenta para a gente uma tela de boas-vindas, né? E nessa versão que eu estou utilizando aqui, a versão 5.1, que é a versão, a princípio, a mais atual lá do site da Schneider Electric, já nessa versão, ele apresenta esse registrar, né? Registrar agora, que nas versões anteriores não tinha essa opção de fazer registro, ok? Bom, então no nosso caso aqui, a princípio, não é necessário estar fazendo o registro, mas quem quiser fazer o registro pode fazer, beleza? As opções são, né, primeiro, criar um novo programa. Se a gente não tem nenhum programa aberto, né, nós vamos ter que criar esse programa. Abrir um novo programa, um programa existente, né? Abrir um programa utilizado recentemente. Transferir um programa a partir de um módulo, certo?
Ou seja, quero transferir o código do meu programa aqui, do Zélio, lá para o módulo lógico, eu vou fazer a transferência. Se eu quiser fazer a transferência do módulo lógico aqui para o Zélio, o software Zélio, também eu consigo fazer, beleza? Fazer comparações, né, de código, se o código que está no software é o mesmo que está no controlador e assim por diante. E o modo de monitoração, que é aquele modo que permite aí a gente fazer o acompanhamento do funcionamento do módulo, né, quando ele está lá em modo run, ok? Bom, como no nosso caso aqui a gente não tem nenhum programa, nós vamos criar um novo programa. A próxima tela aqui vai permitir a gente escolher qual módulo que nós queremos trabalhar, tá? A princípio nós temos aqui o módulo lógico com aquele display, né, que caso necessário pode ser programado o software, né, aqui utilizando esse display, pode ser colocado algumas informações também nesse display para interagir com o usuário, beleza? E os modelos que não têm essa interface, né, não tem esse display. Então, por exemplo, este modelo aqui e este modelo de cá, beleza? A princípio eu vou estar escolhendo este modelo, tá, para trabalhar. Ao selecionar esse modelo, ele aparece outros submodelos aqui, ó. Beleza? Então nós temos lá 24 volts contínuos de alimentação, de 100 a 240, né? Outros modelos de 24 e mais um modelo aqui de 100 a 240 volts contínuos. As entradas digitais, né? Então ele já informa aqui pra gente qual que vai ser a quantidade dessas entradas. Então nós temos 10, 12, 6, 12 e 12 para cada modelo selecionado. Beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse modelo. Esse modelo aqui é alimentação de 24 volts, tem 6 entradas digitais, 6 entradas digitais e 6 entradas mistas, né, digitais analógicas. A tensão da entrada analógica ela varia de 0 a 10 volts para esse modelo aqui. Saídas digitais discretas, nós temos aqui 8 relés, né, então nós podemos acionar aí até 8 cargas individuais. Ecrã, né, que ele chama aqui que é o display, ele não possui. Relógio de tempo real, né, relógio calendário, ele possui, tá? Então é possível aí poder fazer umas programações onde em determinado horário de um determinado dia a gente faça o acionamento de uma saída desse controlador. A gente pode estar verificando isso aí depois nas programações. O idioma de programação para esse módulo lógico é linguagem ladder e linguagem FBD. E a referência dele é esse número aqui. Né? Fez a programação, esse módulo lógico atendeu, basta selecionar esse número aqui de referência e fazer a aquisição lá com o pessoal aí da Schneider. Avançar. Aqui no caso eu tenho a opção de adicionar um módulo de comunicação, né? Então basta selecionar aqui esse módulo aqui, essa extensão e mandar adicionar, beleza? Então está adicionado. Se eu quiser tirar, basta tirar. Ok? Uma informação, né? Quando é adicionado o modo de comunicação, né? O programa é limitado a 120 linhas de ladder com um número restrito de temporizadores, contadores e bits internos. Então, quando habilita esta extensão, tem que estar ciente que o código de programação vai ser reduzido. Então, mandando avançar, ele permite aqui selecionar qual que é a linguagem que vai ser programado. Linguagem ladder, linguagem FBD. A princípio nós vamos estar utilizando linguagem ladder, então vamos selecionar linguagem ladder. Bom, feito aí o start, né, do programa, ele apresenta para a gente essa tela, né? Então aqui em cima o que nós vamos ter, né? Então o português aqui é o português de Portugal, tá? Então por isso ficheiro. Então aqui vai ter algumas opções padrões de software Windows, né? Então criar um novo programa, abrir, fechar, salvar como, imprimir, pré-visualização, né? Configuração de impressão, importar um código de uma versão anterior, né, do Zélio, preferências, registros e sair. Na parte de edição, né? Ctrl Z, Ctrl V, né? Refazer, Ctrl R, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, né? Introduzir uma nova linha de ladder, eliminar uma linha, né? Então, assim, algumas opções aqui, né? Para fazer a edição da programação ladder. A princípio, né? Esse código, esse software, ele trabalha com o limite de apenas uma bobina por linha, né? Mas ele tem a opção de fazer Ctrl C, Ctrl V.
E quando a gente utiliza o Ctrl+C, Ctrl+V, uma mesma bobina que não deveria ser utilizada em linhas diferentes, ele acaba colando, né? E aí a gente acaba utilizando uma bobina que poderia ser usada em apenas uma linha, em duas linhas. E isso não é interessante fazer isso nesse software. Então tem que tomar cuidado com esse Ctrl+C, Ctrl+V desse software aqui, beleza? Os modos que nós temos, o modo de edição, modo de simulação. Modo de edição é um módulo onde nós vamos estar programando aí o módulo lógico. Simulação é quando a gente quer fazer uma verificação se o nosso código está todo ok, né, tudo funcionando. A gente pode utilizar então o modo simulação. E o módulo de monitoração, que é o módulo aí que é utilizado para poder fazer a monitoração do funcionamento quando o código já é passado para o módulo lógico e a gente quer verificar esse funcionamento já em modo run do nosso programa. O módulo, né? Aqui algumas opções, a gente pode escolher o módulo de programação, que é a linguagem ladder ou FBD, a gente pode alterar. Diagnóstico do módulo, né? Aqui só se eu tivesse com o módulo conectado, eu não tenho esse módulo conectado, certo? Então ele não vai conseguir fazer essa verificação, vai dar um erro aqui pra gente. Acertar relógio, porque dependendo do modelo ele tem o relógio de tempo real, né? É o calendário, atualização do firmware do módulo e o idioma do módulo, tá? Então, outras opções que a gente tem aqui, né? O Zélio 2 comunicação, diagnóstico do Zélio 2. Então, todas essas opções aqui eu preciso estar com o módulo conectado, beleza? Transferências, então transferir o programa do PC para o módulo para o programa, colocar o módulo lógico em modo run, né? O modo run aqui sem iniciar os remanescentes, então aquelas situações onde você tem umas opções para manter certas entradas que já foram acionadas ou certas saídas que já foram acionadas, elas retornarem quando, por exemplo, algum motivo o módulo tenha parado ou tenha perdido alimentação que faça que, por exemplo, eu tenho um alarme que eu preciso retornar com esse alarme acionado. Então eu preciso, né, ter essa remanescência. Então, se eu quiser iniciar ele sem essas remanescências ativadas, eu habilito por aqui. Parar o módulo, né? Comparar o programa com os dados do módulo, apagar um programa do módulo, controle remoto à fase anterior, né? Run ou stop, lista de funções especiais, então aqui eu não estou com o módulo conectado, não tem como ver. Na aplicações do Zélio ele vai trazer as opções disponíveis aqui no caso. Então aqui no caso ele tem um controlador PID aí como função especial. Beleza? Bom, opções de cores, visualização, listas, janela e aqui a ajuda, beleza? Bom, essa tela aqui de programação, a programação ladder. A programação ladder ela é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então, na primeira linha aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a programação utilizando aqui no caso o máximo de 5 contatos, certo? Então tem contato 1 até o contato 5. A posição de coluna 6 seria bobina. Então aqui toda a minha programação ela tem que ser colocada em posições pré-definidas, tá? E a coluna 7 aqui é um comentário, né? Se eu quiser fazer um comentário, eu dou 2 cliques e posso escrever qualquer coisa aqui explicando, né, o que é essa linha de código. Beleza? Bom, e onde a gente vai pegar as entradas, saídas, né? Então nós vamos pegar aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos as opções deste módulo lógico. As entradas para esse módulo, elas já são definidas, né? Conforme eu mostrei anteriormente aí, aquela pequena introdução, ele vai ter de I1 até IG. Então quando eu quero uma entrada, né? Aqui a entrada física, né? Então eu vou pegar o I1, vou clicar nele, segurar e vou arrastar até lá na posição de contato. Ok? Se eu quiser dar um nome para ele, posso vir aqui, vou dar 2 cliques e vou escrever a opção aqui, né? O nome para ela. Então, vamos imaginar aqui que fosse uma botoeira de liga, ok? Então, todas as entradas eu vou pegar nesse ícone com a letra I. O próximo ícone que eu tenho aqui, que eles chamam aqui, que eles definem de relés auxiliares,
Esses LEDs auxiliares, eles são condições de memória. Ele vai armazenar uma condição de memória, tá? Esse M, ele funciona praticamente igual ao Q, certo? Igualzinho. A diferença é que o M, ele não consegue fazer um acionamento físico da saída. Para fazer um acionamento físico aqui da saída, obrigatoriamente eu tenho que usar a letra Q. Né? Então, por exemplo, lá naquele exemplo anterior que eu mostrei, se eu quisesse fazer o acionamento daquela lâmpada, eu teria que obrigatoriamente vir aqui, ó, e pegar esse colchete aqui, a princípio, né? Tem os outros modos ali de funcionamento, e trazer ele aqui na bobina, certo? Então, quando a botoeira for acionada, ela vai permitir que a saída física, neste caso, seja acionada. Ok? Então, basicamente, Q e o M funcionam de formas iguais, com essa pequena observação, que o Q é a saída física real. Tá? Tanto é que a gente é limitado a apenas 8 saídas a relé. Ok? Bom, as outras opções que nós temos aqui, né? Como por exemplo, a opção de teleruptor, né? O que isso aqui faz? Isso aqui ele fica invertendo toda vez que a gente pressiona lá o I1, neste caso que eu fiz aqui o código, ele fica mudando a saída. Então, se a saída estiver desativada e eu pressionar o I1, ela ativa. Se ela estiver ativada e eu pressiono o I1, ele vai desativar a saída. O próximo aqui é o de memorização de ativação, né? S e o R, que é desativação. Então, tem aqui a bobina set reset. Então, se eu pressionar lá o liga, ele vai setar essa bobina. E aí eu preciso de uma outra bobina, né? Para poder fazer o reset, ok? Então, por exemplo, aqui, se eu pego o S aqui, eu tenho aqui o S de set e o R de reset. Então, por exemplo, eu vou ter que acionar a bobina pelo set e quando eu quiser desativá-la, eu tenho que obrigatoriamente ativar a bobina R de reset, ok? Então, como é que eu poderia fazer esse funcionamento aqui agora, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o I1, jogar ele para baixo. O que eu fiz? Eu seleciono o I1 aqui, né? Clicando em cima dele, clico, seguro e arrasto para onde eu quiser, até contato 5. Certo? Então, contato 1, 2, 3, 4, 5. Esse software ele é bem versátil, né? Para poder fazer essa programação. Tá? E para poder fazer a ligação do liga até o S, eu venho aqui, ó, eu vou dando cliques do mouse. Ele vai fazer a ligação aí como se fosse uma ligação da fiação, né? Vou imaginar que eu tenho lá um set para ligar, né? E eu quero também uma botoeira para desligar. Então venho aqui, pego o I2, trago ele aqui e vou fazer a ligação em RQ1, beleza? Vou apagar essa bobina aqui, seleciono ela e pressiono Delete e aí ele vai apagar, beleza? Bom, e se eu quiser fazer a simulação depois de ter feito aí então a programação, eu vou pressionar o ícone aqui, né, simulação, S, e vou pressionar a tecla Run. Então, quando ele está em modo Run, quer dizer que ele está simulando, né? Então, vou pressionar aqui uma vez, ó, certo? Ele vai energizar o ESC1, ok? E ele vai ficar acionado, beleza? Como é que eu posso observar isso? Aqui embaixo, no software, tem as entradas e tenho as saídas. Se eu quiser acompanhar também o horário, eu posso pressionar esse aqui. Bom, o I1 ele não está pressionado, certo? Mas a minha saída Q1 está ligada, ok? Se eu quiser desligar, vou pressionar agora o I2. Ó, quando eu pressiono o I2, ele fica desligado. Tá? Então aqui eu estou simulando o funcionamento de uma botoeira, né? Eu vou pressionar uma vez para ligar e eu pressiono mais uma vez para desacionar essa botoeira, beleza? Então de novo aqui, ó, vou pressionar o I1, ele vai ligar, vou pressionar de novo, o I1 desliga e aí a minha saída continua ligada. Então isso aqui é uma bobina do tipo set reset, tá ok?
Bom, se eu quiser retornar para a edição, eu vou clicar no esquadro e a régua aqui, ó. Cliquei lá, volto lá para a edição. Beleza? Bom, um outro jeito de programar isso aqui é fazer o contato de selo, né? Contato de selo é feito, né, utilizando, por exemplo, a bobina Q como colchete aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou apagar essas aqui e vou fazer um pouquinho diferente a programação. Eu vou levar o I1 lá para cima, vou ligar o Q1. Para apagar, né, é só clicar em cima, ele apaga. Bom, o Q1, para mim fazer um contato de selo de Q1, eu vou precisar de um contato do próprio Q1. Então, toda bobina aqui no software velho, ele também tem um contato. Então, aqui no caso do Q, ele tem um contato chamado Q1. Normalmente vai ser a primeira opção aqui, ó, contato. Vou clicar, segurar e arrastar até lá em cima. Fecho ele aqui, ok? O que vai acontecer? Nessa situação aqui, quando for pressionado o I1 vai energizar Q1. Quando o Q1 energiza, ele fecha o próprio contato. E aí eu tenho uma outra opção agora de acionar o próprio Q1, que é o contato do Q1, que vai acionar ele aqui também, ó. Certo? Quando o I1 for desacionado, o Q1 continua acionado, pois o contato do Q1 já estava acionado, permitindo que ele continue acionado. Olha aqui como é que fica na simulação. Vamos rodar aqui, Run. Vou pressionar o I1 aqui, ó. Certo? Ó, eu vou ter aqui essa opção, através do I1, para energizar Q1. E eu tenho uma outra opção agora, que é o próprio contato do Q1, energizando a própria bobina dele. Quando o I1 sai fora aqui, ó, quando ele é desenergizado, o que acontece? O Q1 continua energizando, o contato de Q1 continua energizando a bobina do Q1, ok? Bom, isso gera uma outra situação, né? Ele liga, mas eu não consigo desligar. Como é que eu faria para poder desligar utilizando aí então o contato de selo? Voltando lá para a edição, certo? Eu vou pegar aqui o I2, vou trazer ele para cá, ó, e aqui eu vou apagar. Ok? Bom, neste caso aqui, tem duas observações que eu preciso fazer aqui. Eu costumo utilizar o I2 aqui, normalmente fechado. Para fazer isso, eu clico com o botão direito e clico aqui, normalmente fechado. Vamos ver como é que vai ficar essa simulação agora. Ó. Um clique para energizar e um clique para desenergizar. A entrada I1. Beleza. Ele ligou, né, lá o Q1, fechou o contato do Q1 e o contato do Q1 continua alimentando a bobina Q1. Ok, se eu quiser desligar, eu venho aqui, pressiono o I2, ele vai cortar o selo, e quando eu pressiono de novo, ele volta a ficar fechado, mas aí o Q1 fica desligado, beleza? Bom, aqui agora cabe uma ressalva dessas entradas, né? Aqui eu estou usando a entrada normalmente aberta e aqui uma entrada normalmente fechada. O funcionamento desse código vai depender também de como é que são as botoeiras físicas que estão ligadas lá na entrada do controlador. Se lá eu tiver na entrada I1 uma botoeira normalmente fechada, esse contato que eu estou largando aqui normalmente aberto, quando eu colocar em modo run, né, quando eu salvar o código no controlador, essa entrada aqui, apesar de no código ela estar aberta, se utilizar uma botoeira normalmente fechada, uma botoeira física, né, normalmente fechada, ela faz com que esse contato aqui fique fechado, tá ok? Da mesma forma que se eu usar para o I2 uma botoeira normalmente fechada, o que vai acontecer aqui? Ele vai ficar aberto. Então, dependendo da programação, como é que a gente utiliza esses contatos aqui, eu preciso também fazer uma observação como vão ser as botoeiras físicas que estão sendo utilizadas, porque aí a lógica fica invertida, tá ok? Mas a princípio aqui para os exercícios didáticos aqui não tem problema a gente levar aqui o I1 como normalmente aberto e o I2 como normalmente fechado, beleza? Só essas ressalvas aí. Bom, as outras opções que nós temos, né? Temporizadores, contadores, contadores rápidos, comparadores de contadores, comparadores analógicos, relógios. Aqui pode ser aquele exemplo que eu falei, né?
você pode selecionar aqui um determinado dia, um determinado horário e fazer um acionamento. E por fim aqui o verão e inverno, né? Essa opção aqui vai indicar se está no horário de verão ou se é horário de inverno, beleza? Bom, algumas opções que nós temos aqui, né? Parametrização, tá? À medida que nós formos fazendo a programação, parametrizando aí os temporizadores, os contadores, ele vai aparecendo as informações aqui na parametrização para a gente. Introdução de textos, aqui eu já tinha feito lá digitado no I1, né, que é o liga, o I2 que é o desliga, então a gente pode vir aqui direto e já fazer essa introdução dos textos aqui nessa opção, ok? Aí a gente vai ter, né, saídas digitais, temporizadores, contadores, né, contador rápido, comparadores de contadores, comparadores analógicos. Então a gente pode ir colocando nomes para ficar mais fácil a identificação. Outra opção que a gente tem aqui no código, nesse software, é a configuração das propriedades do programa. Quando eu clico aqui, olha que interessante, eu consigo, né, escrever aqui nome do projeto. Então vamos pôr aqui, programa 1, né? Programa 1, autor, a versão 1, primeiro programa, exemplo, beleza? Então a gente vem cá e já cria aqui uma certa propriedade para a gente identificar o nome do programa, quem fez, a versão que está, né? E um comentário aqui em relação a essa versão do programa. Configuração, aqui eu tenho o ajuste, né, da duração do ciclo base do módulo, que é aquele ciclo de scan, né, que a gente já definiu aí para vocês nas aulas anteriores presenciais. O watchdog, né, que é o cão de guarda aí, pode estar inativo, pode indicar erro, pode dar alarme, tá? A princípio aqui ele vem como padrão inativo. Tipo de filtragem do hardware, né, para ruído, né, tem aqui o lento em 3 milissegundos e rápido de 0,3 milissegundos, tá? Um filtro lento, né, ele pode gerar problema para processos que tenham uma velocidade alta, né, de ativação de sensores. Então aqui tem que tomar cuidado na hora de utilizar esses filtros aqui. Na hora de fazer a gravação, né, ele pede aqui para poder escrever uma palavra, uma senha, né, na hora de fazer essa transferência aí do Zélio para o módulo. E as teclas ZX inativas, aqui são para aqueles módulos que tem o display, né? Então, quando tem um display, eu posso ativar ou desativar aquelas teclas que são chamadas de teclas Z. Elas podem ser utilizadas no código, né, para poder fazer, por exemplo, um acionamento direto de uma saída ao pressionar uma daquelas entradas, beleza? O histórico, aqui o histórico dá para a gente adicionar quem foi a data de programação, a autor, a versão, o comentário, e assim a gente vai fazendo a programação, né, e um acompanhamento de quem é que está trabalhando nos códigos que nós temos aí. Então, 4.11, 2.19, primeira versão, né, versão 1.0, primeiro programa exemplo. Formato de data, né, que a gente vai trabalhar dia, mês e ano, né, ativar o horário de verão aqui, Europa, os Estados Unidos e outros. E aí a gente faz a configuração aqui, beleza? Então, a princípio, não preciso ficar com isso aqui ativado. Vou pressionar OK. Interessante é o seguinte, quando nós viermos aqui em ficheiro, depois dessas configurações, a gente pode fazer uma pré-visualização. Então, ele traz aqui pra gente o programa, né? As informações do meu programa, quem for o autor, o nome do projeto, a versão, né? Os principais parâmetros, né? Tá falando aqui do ciclo de varredura, o watchdog, né? Que foram aquelas opções que a gente selecionou anteriormente. O histórico de alteração do programa, quem alterou, né? E aí a gente tem também, né, a programação. Então aqui a gente tem a programação que foi desenvolvida, né? Que foi desenvolvida aí lá no Zélio, né? Então aquela programação que a gente utilizou dois contatos, contato de liga e contato de desliga.
a bobina Q1 e o contato dessa bobina Q1, ok? Neste caso aqui ele também vai informar, né, quais foram as entradas que foram utilizadas, o número delas, né, que isso é importante na hora de fazer a ligação física do controlador, as saídas. Aqui no caso não foi utilizado temporizador e nem contador, neste pequena introdução aí do software, mas aí ele vai trazendo todas essas informações aqui, nesse descritivo aqui que a gente vai ter da programação do software, tá ok? Fechando aqui. Bom, pessoal, a princípio, né, essa aqui é uma visão geral do software Zelio, tá? Aí nas próximas aulas aí, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estar recapitulando aquelas programações que a gente fez aí em sala de aula. Alguns não estavam presentes, né, então eles não conseguiram pegar essa pequena introdução que a gente falou lá do software, né, então o pessoal ficou um pouco meio que confuso, né, então eu estou fazendo essas videoaulas aí para poder auxiliar esse pessoal, tranquilo? Então aí até a próxima aula, que a gente vem aí para poder fazer aqueles exemplos que a gente fez anteriormente, beleza? Até a próxima aula.